E aí, tudo bem contigo? Bora pro nosso devocional hoje? E a pergunta que eu começo te fazendo, você tem agido, né? Você tem se colocado em ação? Bom, é uma das coisas que o texto vai dizer hoje para nós, né? Então vamos lá para nossa leitura bíblica. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Está em Lucas 5:5. O que acontece? Pedro já tinha lançado as redes e não tinham pegado nada de peixe, né? Só que como Jesus falou para ele, lança de novo, né? A rede que eu tô falando, né? E Pedro disse assim, tá bom, então já que tu falou, eu vou fazer. Então o que Pedro fez ali naquele momento? Ele agiu. Ele não ficou duvidando, ele não ficou questionando, ele disse, se tu tá falando, então eu vou fazer. Apesar de ter aquela, né, aquela duvidazinha lá no fundo, mas ele agiu, né? Ele não esperou o clima certo, não esperou os peixes virem ali, né? Ele simplesmente agiu. Por quê? Porque ele confiou naquele que estava com ele, né? Que era Jesus quem estava falando. Então é o que acontece na nossa vida. Às vezes Deus ele está falando para nós coisas de nossa vida e nós estamos ali, né? Parada, estagnada, procrastinando muitas vezes. Então a gente tem que olhar muito para isso. A gente está agindo conforme a vontade do Senhor ou está deixando para depois, né? Então assim, muitas vezes acordamos com a sensação de que a nossa vida é vazia e logo somos invadidos pelos desânimos para até mesmo nos levantar da cama sem entender o motivo. Quem nunca, né? Abriu os olhos assim e disse, de novo, vou ter que levantar, não acredito. Hoje confesso que eu fiquei na cama assim, né? Pensando, que vontade de ficar dormindo mais um pouco, mas porque ontem à noite eu fui dormir tarde. Então eu tô tentando me regrar nesse meu sono, assim, né? E para ter mais energia de manhã para levantar, porque a gente precisa ter esse pique, né? Vamos levantar, hoje é um dia extraordinário, a gente precisa ter essa mentalidade, porque se a gente não tiver essa mentalidade, vem o desânimo, vem as frustrações e o nosso dia fica péssimo. Então a gente tem que, olha, eu me esforcei bastante hoje para não ficar nesse looping, né? De estar reclamando de nada. Então, esse é um dia, né? Então, a gente tem que entender que tem dias e dias, mas a gente não pode ficar nesse para sempre, assim, sabe? A gente tem que sair desse lugar miserável, né? E entender que é só um dia, vai passar. Existe dia mal, sim, mas ele vai passar, né? Então, assim, é normal passar por um ou outro dia dessa forma, considerando que temos enfrentado cada vez mais desafios nos dias de hoje. Mas quando essa situação se torna recorrente e não conseguimos mais lidar com essas circunstâncias, isso é muito grave, porque a nossa vida fica paralisada. Se a gente entra nesse looping, começa a reclamar e começa todo dia, de novo a mesma coisa, que vida monótona, não sei o que, sabe? Entrar nessa tristeza profunda é até perigoso. A gente cair numa depressão. Por quê? Porque não é isso que Deus quer sobre as nossas vidas, né? Existe, que nem eu falei, existe o dia mal, a própria palavra diz, né? Estejai fortalecidos para quando vem o dia mal. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar abastecido em oração, tem que estar em comunhão com o Pai, entender que existe esses dias, mas estar fortalecido, não desanimar, não passar esses dias para o outro, né? Digamos assim. Então, a gente tem que estar revestido do poder do Senhor, né? Então, assim, não que ele não vai existir, ele existe, né? Então, a gente só não pode ficar nele. Então, eu já passei por isso e aprendi que a única alternativa para romper com esse estado da estagnação é tomar uma decisão em Deus Pai. Mas antes de tudo, você precisa entender que uma decisão é algo totalmente distinto de um sentimento. Por isso, quando decidimos algo, afirmamos nosso posicionamento e não damos espaço para o desânimo ou a tristeza paralisarmos. O que acontece? A gente sim pode sentir que tá triste, pode, várias coisas, né? Só que a decisão é que muda. Eu não quero ficar nesse lugar. Eu decido fazer a minha vida extraordinária, né? Viver com Jesus, eu decido fazer diferente. Eu decido isso, eu decido aquilo. Então, tu ir tomando decisões, né, durante o dia, durante a sua vida, é o que vai fazer toda a diferença. Muitas pessoas têm medo de tomar decisão, né? E é onde que elas se estagnam, elas ficam paradas ali e não avançam na sua vida, né? Então, a gente precisa estar sempre tomando decisão. E lembre sempre, quando tu toma uma decisão, as coisas elas começam a acontecer. E, assim, lembre também que quando tu
toma uma decisão, eu vou seguir esse curso aqui, saiba que todas as outras possibilidades você não vai ter. E isso é normal, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão e fica, mas e se isso, mas e se aquilo. Não, a decisão é saber que aquele caminho é o que você tá trilhando, né, pra sua vida. Então, assim, aqui nós estamos falando de decisões, né, não de caminho de salvação, porque a gente sabe que de salvação só existe um, né, que é Jesus e ponto final, não tem outro caminho. Mas é decisão de atitudes que a gente toma na nossa vida, né? E Deus espera isso de nós, por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né? Ele nos deu a terra para nós vivermos, então Ele quer que a gente desfrute da nossa maneira, mas Ele vai nos conduzindo para o nosso propósito, né? Então, assim, existem muitas promessas de Deus para você, que eu acabei de falar, né? Mas alcançá-las passa pela sua decisão pessoal. Entende? Então, defina o que domina a sua vida e rompa com o que impede de viver os milagres de Deus. É preciso posicionar-se em fé e obediência, assim como Simão Pedro fez. Então, o propósito de Pedro era estar com Jesus, entende? Então, ele tomou uma ação, ele tomou uma decisão. Não, se o mestre está falando, então eu vou agir, né? Aqui vou lançar as redes, e assim ele fez, né? Então, é o que a gente tem que fazer. Se Jesus ele está falando para o nosso bem, por que nós não vamos fazer, né? Nós não vamos se colocar naquilo que o Senhor está nos falando. Então, é muito importante, tem pessoas que não conseguem ouvir a voz do Senhor, não conseguem ter discernimento da palavra de Deus. E um dos motivos para que isso aconteça na vida dela ou não aconteça é o relacionamento com o Senhor. Não adianta, se você não ora, se você não busca, se você não se alimenta bem, se você se alimenta de porcaria, o seu espírito ele vai ficar pesado demais. E o seu espírito não vai se conectar com o Espírito do Senhor. Então, onde que você, muitas vezes, o Espírito de Deus está falando ali na nossa alma, no nosso espírito, e a gente não está ouvindo. Por quê? Porque a gente está muito cheio, a gente está muito pesado, através do nosso corpo, né, dos nossos sentimentos também, colocando coisas que não é para estar ali. Então, muitas vezes as pessoas não escutam por essa questão. Por quê? Porque só conseguem olhar para aquilo que elas querem, e não o que o Senhor quer. Então, um dos motivos, né? Existem vários outros, pela pessoa não conseguir discernir, escutar a voz do Senhor. Muito tempo eu tive nesse lugar, né? De não entender quando Deus falava comigo, de ir na igreja só para que um profeta viesse e falasse comigo. Era esse meu pensamento, né? Hoje eu vou na igreja porque Deus vai mandar alguém falar comigo. Não, poxa, isso daí assim... A gente não tem que esperar. Se ele vem, ótimo. Por quê? Porque hoje nós temos acesso direto com ele. Não precisa outra pessoa vir interceder, né? Então nós temos acesso direto com o Pai. Porque Jesus, ele é o nosso intercessor. Claro, se ele se mandar outra pessoa vir, ótimo, beleza, glória a Deus por isso, né? Mas a gente não tem que estar nesse caminho de, vou ir no fulano de tal, vou ir na igreja porque Deus vai falar comigo. Não. Ir à igreja é um culto de adoração, né? Você tem que ir lá junto com outras pessoas para estar em comunhão, para cantar louvores ao Senhor e entregar para Deus, não ir lá só para receber, né? Receber a gente pode receber em qualquer momento, só que a gente tem que estar sempre voltado para Deus, porque é nós que precisamos dele, né? Então a gente tem que adorar, e a palavra do Senhor diz que a gente precisa em todo o tempo estar dando graças, né? E cantando louvores e adorando e bendizendo o nome dele, tá bom? Então, assim como Pedro fez, o que aparentemente não fazia sentido, mas pela fé experimentou o milagre. Agarre-se nas palavras de Jesus. Rompa com qualquer desânimo e estagnação e viva além do que hoje os seus olhos podem viver. Então faça o seguinte, né? Creia. Se o Senhor ele está falando contigo, se tu conseguiu ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Não se feche para aquilo. Obedeça, tenha fé que o milagre vai acontecer. E daí, quando Pedro lançou as redes, veio muitos peixes, né? A ponto que eles não conseguiam dar conta, que a rede rasgou. Então, olha que maravilha que é, né? Só que Jesus era estratégico, né? Ele fez isso para chamar a atenção de Pedro, porque não era para Pedro ficar ali vendendo peixe, não. Era para Pedro seguir o caminho dele para ser pescador de homens, entende? Então, Jesus é maravilhoso, né? Ele chama a nossa atenção por algum milagre, por alguma coisa, por alguma cura, para que a gente se transforme à imagem e semelhança dele, né? Que a gente siga o caminho que ele está trilhando para nós. Então, assim, viver com Jesus é maravilhoso, porque ele tem a forma e os meios, né, de chamar a nossa atenção. Porque quando a gente está muito focado em alguma coisa, não, eu quero pegar peixe, eu quero isso, quero aquilo,
Jesus, tá bom, meu filho, minha filha, eu não vou tirar aquilo que tu quer, mas eu vou te mostrar que eu posso fazer todas as coisas na sua vida, mas eu quero você junto comigo, eu quero você caminhando comigo, né? Então Jesus, ele é maravilhoso e ele tem seus meios de agir, né? Então assim, sua ação será determinante para o seu milagre. Creia e haja, né? Não adianta só crer e esperar sentado, e se Pedro não jogasse as redes, ele não ia ver o milagre, né? E a gente tem que ir ao encontro daquilo que o Senhor está nos falando, né? Então a palavra de hoje é posicione-se, tome uma ação, não espere sentado, que quem esperou sentado nunca aconteceu, né? Então é agir, vá ao encontro do Senhor. E assim, eu quero te pedir, se esses devocionais está fazendo sentido, não sei se está acompanhando todos ou não, mas que você estiver acompanhando, né? Compartilhe com outras pessoas, que vai ajudar a edificar a fé dela, porque, que nem eu sempre digo, né? Santo de casa não faz milagre, que é o que a palavra diz, né? Que o profeta na sua casa não faz milagre. Talvez você já tenha falado para aquela pessoa sobre a palavra de Deus, algumas coisas do Senhor, e ela entra aqui e sai aqui, né? Por quê? Porque é de casa. Infelizmente, não é assim que acontece, né? As pessoas não dão ouvido pros de casa. Eu sei também por experiência própria, mas tá tudo bem, entende? O que você tem que fazer é o quê? Compartilhar, porque através de outras pessoas ela vai conhecer esse Jesus que é maravilhoso, tá bom? Então, esse foi o nosso devocional de hoje. Já deixa o like aqui e compartilha com aquela pessoa que você tanto ama. E nos vemos amanhã no nosso devocional. Até lá!